Boa tarde a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Candeia, sou desenvolvedor aqui na Deco. E hoje eu vou falar sobre o Warp, que é uma biblioteca que eu reimplementei. A gente usava uma open source, mas que dava muito problema. E aí eu reimplementei em Deno ela. E aí eu quero compartilhar para vocês o que eu precisei fazer. Porque pode ser que seja legal aprender como é que funciona esse tipo de coisa, tá bom? Então, o nome dela é Warp. Eu coloquei lá no scope no JSR. Para quem não conhece, o JSR, muito legal. É tipo um NPM, só que melhor, muito melhor. Esse aqui é o meu pacote lá no JSR, que é o pessoal do Deno que fez, né? E aí ele tem uma página bem bonitinha. Ele pega seu README, já bota aqui, coloca uma documentação das coisas. Então, tipo, eu coloco um JS doc, ele já aparece aqui, ó, tudo automático e tal. Ele coloca uma nota pro seu código também. Fala, dependendo de se você tem exemplos de código, documentação, entry point, bem legal. É muito fácil publicar. Você põe isso aqui no seu Deno JSON e dá um Deno Publish e acabou. Ele te leva para uma página web e funciona só. Eu usei até o CI do GitHub, que é bem tranquilo usar também. E aí você consegue colocar uma descrição, colocar compatibilidades, funciona com browser e tudo mais, e linkar o repositório. Foi o que eu fiz aqui. Então, isso é uma coisa legal para compartilhar por si só. Esse JSR, para quem não brincou, vale a pena. Provavelmente quando você for fazer uma app privada que vai compartilhar com vários sites, não privada, mas tipo um app que compartilha com vários sites, vale a pena colocar no JSR, é bem legal. Também para quem quer fazer a ferramenta open source, componente e tudo mais para Deco e quer transformar no library, eu recomendo bastante dar uma olhada como é que ele funciona. É bem tranquilo, na verdade. Você roda dois comandos e está publicado, tá? Mas beleza, o que me motivou a fazer essa biblioteca é que aqui nos nossos environments, para quem não conhece ainda no 2.0, tem a opção de você codar localhost, né? Nesse caso, é vir aqui em New Environment e selecionar localhost, dar OK e ele te dá um endpoint. Esse Candy que está aqui, eu já sei que é localhost, que é desse site que eu uso aqui. Então, como é que eu é, uso esse environment? Eu basicamente rodo com esse comandinho aqui, deco env name igual a Candy. E dou o dentro task start e ele me dá essa saída verdinha aqui, e aí eu consigo entrar na web e acessar o meu localhost, né? Então isso é legal. E é assim também que eu venho aqui e posso selecionar esse carinha aqui, e aí meu admin também consegue mexer nos meus arquivos, né? Então uma mágica que acontece, e aí eu quero falar dessa mágica de como é que ela funciona. Então, o que a gente faz aqui quando você roda esse carinha é mais ou menos isso aqui, ó. Acho que essa imagem aqui embaixo tá mais legal. Não, não tá aqui. Eu fiz para um blog post, depois eu vou postar o blog post. Mas é isso aqui. Como é que funciona? A gente tem um servidor público que tem um endereço. Então, se você entrar lá no Deco, você consegue saber qual é esse endereço. Que, inclusive, é um código aberto. É um site chamado Simple Tunnel. Um site igual aos sites que a gente tem. Tá em decosites/Simple Tunnel. A única coisa que ele tem é um main TS. Ele é um site que só tem isso. E ele roda esse JSR Warp, né? Essa biblioteca Warp da gente, ele roda um servidor Warp. O que é um servidor Warp? Volta aqui para a imagem. Ele é um servidor publicamente acessível que tem um endpoint lá que você se conecta com ele via um protocolo WebSocket. Para quem não conhece o WebSocket e para que serve, é um protocolo web que usa, ele é feito em cima do HTTP, mas ele dá meio que tanto que o request que você faz é pedindo para se conectar ao WebSocket e ele troca a conexão para ser upgrade. Você dá um upgrade na conexão, tipo isso. No fundo, por baixo, ele continua usando HTTP, tá? Então, para quem tem várias formas de se comunicar entre cliente e servidor. Essa que a gente conhece normalmente, você passa um verbo, faz um get de alguma coisa. É a forma mais conhecida, né? Que você chama um verbo HTTP no endpoint, passa um header e opcionalmente um body. E aí ele te retorna um response, que tem o status code, tem header e opcionalmente um body também, né? Naquele endpoint. Tem outras formas, tem um caso que é o SSE, que é o Server Sent Events, que é eu faço um request para você, você me retorna o response, mas não me retorna o body. Você me retorna só os headers e o status code, que geralmente é 200 no caso do SSE, mas o body você vai streamando aos pouquinhos, e aí você consegue fazer aqueles efeitos de a mensagenzinha, de progresso e tudo mais. O WebSocket é o terceiro caso, que é o caso onde o cliente também manda alguma coisa. Nesse caso do SSE,
só o servidor manda coisas de tempos em tempos. Por exemplo, a gente usa isso para pegar notificações de quando alguém altera um arquivo lá no admin, SSE. E o WebSocket é quando o cliente também manda alguma coisa. Então, como é que funciona? Esse servidor, esse Simple Tunnel, ele tem uma URL que eu posso entrar aqui e ele vai me dar esse erro, que vocês já devem ter visto em algum momento na vida quando estão codando. Mas ele tem uma URL qualquer. E o que eu posso fazer com essa URL é que eu posso conectar via WebSocket. Então, essa URL, esse carinha tem um endpoint, que é um /connect lá, esse aqui, que eu vou lá e digo, eu quero me conectar com você via WebSocket. E aí, uma vez que ela aceita, ele está exposto na internet, né? Então, você tem esse endpoint público que você se conecta no seu computador local. Então, esse é o Warp Client, que eu chamei aqui. Então, o client é um carinha que assim que você roda, você fala, ó, meu servidor remoto é esse, e aí você se conecta com ele num endpoint específico, e você agora tem uma conexão mantida com o servidor, né? E aí, esse carinha que está rodando na sua máquina também consegue atingir seu localhost. Porque qual é o problema que a gente quer ter aqui? A gente quer expor o nosso ambiente local para a internet. Então, o Warp Client, ele consegue falar com seu localhost, porque ele está na sua máquina também. Então, eu estava até abrindo o Deco aqui para mostrar, acho que é no main TS do Hyper-V. Aqui. Então, você fala para o Warp, olha, eu quero me conectar com você, e quando chegar um domínio aqui, você passa o domínio para ele. Esse domínio aqui, nesse caso aqui, é um domínio formado pela URL do env lá, que a gente passa. Então, candy-start.deck.site, que é o nosso domínio. O meu local address, que é o cara que eu quero falar, é esse aqui, que tá rodando no localhost, porta não sei quanto. O meu servidor é um Simple Tunnel Deck Site, que é justamente um site nosso, que ele é só outra URL para aquele cara também. Mas ele perceba que o protocolo não é HTTP, mas é sim WSS, é um WebSocket seguro, nesse caso aqui. Eu passo um API key aqui, que quando a gente roda remoto é uma e local é outra. E aí ele se conecta e acabou. Você só precisa fazer isso. Então o ARP Client é só isso. Eu quero me conectar, eu sou esse domínio, eu quero falar com esse servidor local. Eu quero que você exponha esse domínio. A mágica aqui acontece também porque todos os domínios .deco, .site passam por uma infraestrutura nossa, mas você não pode botar qualquer domínio aqui que vai funcionar. Tem que ser um .deco.site, porque o .deco.site vem diretamente para o ARP Server. A gente coloca um apontamento quando você cria um domínio aí. E é isso que se torna seguro, né? Quando eu venho aqui e dou um Create New Environment, eu apontei um domínio para o nosso túnel. Então só funciona quando você vem aqui e cria esse environment, tá? Então, o servidor é isso, o cliente é isso, né? Ele basicamente se conecta. E o servidor, que é do outro lado, deixa eu abrir o repositório aqui. Ele é open source, se quiser dar uma olhada lá, dá uma estrela. Teve um russo aqui, eu acho que deu uma estrela, ó. Mas o servidor do outro lado, o trabalho dele ele tem um endpoint lá, que eu falei para vocês, esse /connect. Ele se conecta ao WebSocket com o cliente. Ele dá um ID para aquele cliente e agora ele tem um estado para aquele cliente que ele consegue trafegar mensagens tanto de ida quanto de volta, tá? Aí como é que isso funciona aqui? O túnel é responsável por isso, tá? Então o cliente se conecta com o servidor, cria um túnel seguro. Esse túnel streama mensagens tanto de ida quanto de volta. Então, por exemplo, eu posso mandar um string de request e receber o mesmo string de volta, então tem que se preocupar com isso. Eu tive que me preocupar com isso, que, por exemplo, eu não poderia ler o request body inteiro, colocar na memória, esperar tudo isso vir para depois mandar o request, porque senão ia demorar muito mais, ia ficar muito mais lento do que de fato precisava. Imagina, eu ia gastar mais memória, porque imagina, suponha que é um endpoint para pedir uma imagem. Eu vou lá, peço uma imagem. Essa imagem é megabytes. Imagina que se para eu fazer o request para o servidor destino final, eu precisasse colocar a imagem toda na memória. Então, todo mundo que estivesse usando o túnel da gente ia precisar colocar todas as imagens na memória para poder mandar pro destino, né? E além de demorar mais, porque não sei se vocês sabem, mas o header e o body do HTTP são mandados em momentos diferentes. Tem como você ler só o header sem ler o body. Chega primeiro o header, vamos pensar assim, sempre chega o header primeiro. Tanto do response quanto do request. Então, isso acontece nessas duas direções, isso é legal.
Aí o memory footprint é bem baixo. E uma coisa que eu achei muito chata, que a outra biblioteca que a gente usava, que era open source, fazia, era lidar com muito callback. E eu não gosto muito de lidar com callback em JavaScript, principalmente quando é bastante, e o WebSocket é basicamente callbacks. Então, como eu já havia programado em Go há muito tempo, eu roubei uma ideia de Go que são canais, channels. Aí eu fiz uma implementação de channels em JavaScript, basicamente é bem simples. Mas a ideia é que ao invés de você ficar fazendo callback, 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 você consiga consumir uma stream e entender quando essa stream acaba e controlar quando é que você pode mandar por essa stream. E para isso eu usei o async iterable iterator lá do JavaScript. Para quem não conhece é bem legal, é com generators também. Eu botei um link aqui, depois eu posso compartilhar esse blog post. E eu tive que garantir que a memória era limpa, né? Depois que você. É muito instável a conexão HTTP. Então eu tive que fazer um códigozinho que evitava memory leak, porque eu preciso de um estado global compartilhado, porque vai chegar um request. Nesse request eu só sei o host do cara que tá vindo, mas eu não sei qual é a conexão. Então eu precisava linkar o host com o client ID. Isso tudo eu preciso de mapeamentos globais. Então eu precisava se preocupar com, quando eu fechar a conexão, ter certeza que eu estou limpando todas as coisas que eu criei e eu não estou atrapalhando uma outra conexão que aquele cliente já fez, porque ele pode estar vindo de um outro host, mas usando outro client ID. Então eu botei umas partes do código aqui e eu acho que é isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, JSR Warp, eu vou mandar aqui e podem usar para projetos pessoais também. É isso. Esquece. Valeu, Candeia.